Especialistas afirmam que o declínio populacional é o problema mais urgente a ser enfrentado pela Itália. Especialistas dizem que, se a tendência continuar, a população da Itália, de 59 milhões, poderia cair quase 1 milhão em 2030. A turbulência política na Itália pode realmente ter consequências para a economia do país. A questão é quão abrangentes. Mas deixe-me concordar com uma coisa. Nas últimas décadas, os governos falharam em construir uma estratégia para impedir que a Itália caia ainda mais. A Itália enfrenta uma crise profunda que vai além do que os números mostram. O país, como o conhecemos, está morrendo. O país está se tornando estéril. Vilarejos se esvaziam e trabalhadores talentosos fogem para vidas melhores no exterior. A situação está tão ruim na Itália que, segundo o Papa Francisco, somente os ricos conseguem ter filhos no país. Some os profundos problemas econômicos e políticos do país a isso, e você começa a ver o quão grave é a situação. Junte-se a nós enquanto exploramos a chocante situação da Itália e como tudo isso aconteceu. O cerne do problema é a população da Itália, que está diminuindo mais rapidamente do que em quase qualquer outro lugar. Em 2024, a taxa de fertilidade, que é o número médio de bebês que uma mulher tem, atingiu um recorde baixo de 1,18. Para manter uma população estável, é necessário cerca de 2,1 bebês por mulher. A Itália está distante desse número. Anualmente, o país europeu perde cerca de 80 mil pessoas, o equivalente à cidade de Siena desaparecer por completo. Em 2024, houve 281 mil mortes a mais do que nascimentos, e apenas 370 mil bebês nasceram. O menor número desde que a Itália se tornou um país em 1861. A grande questão é, por que isso está acontecendo? Para os jovens italianos, começar uma família parece como escalar uma montanha. A economia está em péssimo estado e os italianos estão recebendo muito menos do que merecem. Cerca de 60% das pessoas com menos de 30 anos estão em contratos temporários, ganhando 1.200 euros ou cerca de 1.400 por mês ou menos. Para um jovem adulto, a ideia de pagar contas, aluguel e criar um filho com um salário desses é um sonho um pouco fora de alcance. Porém, o dinheiro é só uma parte disso. É a maneira como a vida dos italianos mudou. E está ligada a mudanças mais profundas na forma como as pessoas pensam sobre a família e a vida. Nos anos 1960, as famílias grandes eram comuns, mas agora as pessoas estão esperando mais para se estabelecer. Em 2023, a idade média para o primeiro casamento era de 34 anos para homens e 31 para mulheres acima dos 27 e 24 de 20 anos atrás. Isso ocorre pois mais mulheres estão construindo carreiras, uma mudança positiva. Quase 60% dos graduados universitários em 2023 eram mulheres, superando os homens. Porém, o sistema não dá suporte ao equilíbrio entre trabalho e filhos. A licença maternidade é de 5 meses, mas depois os empregos não são garantidos, principalmente em pequenas empresas. O cuidado com as crianças também é um pesadelo em algumas áreas. Em regiões do sul, como a Sicília, apenas 10% das crianças com menos de 3 anos têm acesso a creches públicas, comparado a 30% em regiões do norte, como o Vêneto. Por isso, muitas mulheres enfrentam uma escolha difícil: continuar subindo na carreira ou começar uma família. Muitas escolhem a carreira, e é fácil entender o motivo. A tendência também está se afastando da família. Em 2023, 25% das mulheres de 30 a 34 anos afirmaram não querer ter filhos, um aumento comparado aos 15% de uma década atrás. Existe também uma grande preocupação com os jovens. Histórias como esta sobre um país que está desmoronando silenciosamente não são promovidas pelo algoritmo. Para mostrar a realidade da Itália para mais pessoas, curta e se inscreva no canal. Isso ajuda a superar o silêncio e mostra que esses problemas estão sendo percebidos. Mudanças climáticas, como ondas de calor intensas no sul da Itália, são preocupantes. Com a incerteza econômica, os jovens italianos começam a perder a esperança no futuro. Quando a vida parece tão incerta, ter um filho pode parecer um risco grande demais. Aprofundaremos nesses dois fatores mais adiante no vídeo. Não se trata apenas de escolhas pessoais, mas também de uma mudança cultural em jogo que não podemos ignorar. A Itália sempre foi moldada por fortes laços familiares e tradições, frequentemente ligados à Igreja Católica, que incentivava famílias grandes.
Mas menos italianos são religiosos agora. Apenas 20% dos jovens frequentam a igreja regularmente, abaixo dos 50% na década de 1990. Isso significa menos pressão para seguir as antigas normas sobre ter filhos cedo ou tê-los de todo. Ao mesmo tempo, a Itália está se tornando mais urbana, com 70% das pessoas vivendo em cidades até 2023 acima dos 50% em 1970. A vida na cidade é acelerada, cara, com apartamentos pequenos. Tudo isso não facilita a criação de filhos. Nas áreas rurais, onde as famílias eram maiores, as comunidades estão diminuindo, resultando em menos apoio da aldeia para os pais. Essas mudanças se acumulam, tornando ter filhos menos um dado e mais uma escolha difícil. O governo está tentando intervir, mas é como pôr um curativo em uma fratura. Em 2024, o governo do primeiro-ministro Giorgia Meloni ofereceu subsídios mensais de 500 euros para famílias e investiu 1,5 bilhão de euros em cuidados infantis. Apesar de parecer muito, a taxa de natalidade caiu 2,6% naquele ano. Por quê? Porque os subsídios simplesmente não cobrem os custos reais. Veja, criar um filho até os 18 anos custa cerca de 175 mil euros ou 200 mil dólares, de acordo com estimativas recentes. Construir novas creches leva anos e não há pessoal suficientemente treinado. Na Calábria, apenas 15% das crianças com menos de 3 anos têm vagas em creches. E as opções privadas custam de 600 a 800 euros por mês, metade do salário médio lá. Para essa maioria dos casais, é mais econômico que um deles largue o emprego. Porém, isso reduz a renda e pausa suas carreiras. Isso não é apenas um problema familiar, é um problema nacional. Menos bebês implicam em menos trabalhadores e contribuintes no futuro, dificultando a sustentação de tudo. A ministra Norma Fuller anunciou um financiamento de 25 milhões de euros este ano para fornecer 1.500 vagas adicionais em aprendizagem precoce e cuidados infantis. Se isso vai ajudar ou não, ainda está para ser visto. Essa crise populacional nos leva a outro grande problema. Jovens italianos estão deixando o país em grande número. Todos os anos, mais de 200 mil pessoas com idades entre 18 e 34 anos fazem as malas para melhores empregos no exterior. Desde 2010, 1,5 milhão de profissionais qualificados, como engenheiros, enfermeiros e programadores, saíram do país, contribuindo para a fuga de cérebros. Eles estão indo para lugares como a Alemanha, onde 120 mil italianos trabalham em tecnologia ou saúde, ou o Canadá, onde 15 mil se mudaram em 2024. As razões são claras. Um desenvolvedor de software na Itália ganha 30 mil euros por ano. Na Irlanda, são 65 mil euros. Mas não é apenas sobre o salário. O mercado de trabalho na Itália é difícil, com desemprego entre os jovens de 25% em todo o país. E em regiões do sul, como Puglia, chega perto de 40%. Sim, a situação é péssima. A Itália tem uma das maiores taxas de desemprego juvenil na União Europeia. É triste que a maioria dos empregos disponíveis seja de baixa qualificação. Vamos refletir sobre o significado disso para o futuro da Itália, pois vai além de mesas e escritórios vazios. A fuga de cérebros está deixando as indústrias carentes de talentos para crescer. A tecnologia representa apenas 3% da força de trabalho na Itália, comparado a 7% na União Europeia. A saúde também enfrenta desafios, com hospitais da Ligúria relatando escassez de 15% de médicos em 2024. Menos trabalhadores significa menos arrecadação de impostos. Em 2024, a Itália arrecadou 540 bilhões de euros em impostos, mas 40% foram para pensões e assistência médica para os idosos. Isso limitou o espaço para escolas e novos negócios, impactando fortemente o social, especialmente em pequenas cidades. Quando os jovens partem, eles não apenas levam suas habilidades, mas também deixam para trás as tradições que tornam a Itália tão especial, afetando duramente as comunidades. A cultura da Itália, um de seus maiores tesouros, começa a se perder. As tradições que uniram as cidades, como festivais e artesanatos, estão sumindo conforme as novas gerações seguem em frente. Em 2024, vários eventos locais, principalmente no Sul, foram cancelados devido à falta de organizadores e participantes. Lojas de artesanato abertas por décadas fecharam.
Estúdios de cerâmica em Úmbria e rendeiras na Sardenha não acharam sucessores. As habilidades permanecem, mas o interesse desapareceu. Os jovens buscam futuros distintos, frequentemente distantes de casa. A Sardenha foi especialmente atingida. Desde 2008, cerca de um quarto de seus negócios de artesanato tradicional desapareceram. Os que ainda estão abertos estão lutando. Sem novos aprendizes, eles estão presos. Esses não são apenas empregos, mas parte da identidade da ilha, como a cerâmica manual, tecelagem e trabalho em renda. Esses artesanatos deram à Sardenha seu caráter. Mas com menos jovens dispostos a aprender, eles estão sendo deixados para trás. Em Úmbria, estúdios de cerâmica passaram a oferecer aulas para turistas, além de vender seus produtos, como forma de adaptação. Outros realizaram oficinas de fim de semana para manter as portas abertas. Isso ajudou, mas não é o mesmo que passar essas habilidades para a próxima geração. E quando as tradições desaparecem, as comunidades sentem. Na Sicília, muitos moradores locais dizem que a cultura de sua cidade está desaparecendo. Essa sensação de perda deixa as pessoas desconectadas de onde vivem. O governo tentou intervir. Em 2024, milhões foram reservados para a preservação cultural. Porém, a implementação está lenta. Apenas 50 novos aprendizes foram treinados naquele ano, e muitas regiões não viram nenhum do apoio prometido. Se isso persistir, a Itália pode perder o espírito que atrai as pessoas e une as comunidades. Essa perda de tradições é especialmente dolorosa no sul, onde cidades inteiras estão se esvaziando, levando consigo seu modo de vida. Regiões como Molise e Basilicata estão se esvaziando tão rapidamente que alguns preveem que 20% de suas aldeias desaparecerão até 2040. A população de Molise caiu 9% desde 2014, e cidades como Campo Marino, com menos de 200 residentes, estão por um fio. Em 2023, 358 aldeias em toda a Itália não tiveram nenhum nascimento. Nem um único bebê! Isso é loucura, certo? Pequenas cidades italianas começaram a vender casas antigas por apenas €1, chamando a atenção mundial. Locais como Sambuca, na Sicília, atraíram estrangeiros empolgados com os preços baixos. Porém, esses negócios nem sempre funcionam como esperado. Até 2024, Sambuca vendeu várias casas, principalmente para aposentados ou compradores estrangeiros. Essas pessoas não vieram para construir uma vida lá, mas pela vista, ou uma segunda casa. Isso implicava que a cidade não atraiu muitas famílias jovens ou novos negócios. A energia necessária para revitalizar o local não surgiu, e reformar as casas era caro. Muitos edifícios eram antigos e precisavam de reparos sérios. Isso afastou os jovens interessados, que não podiam arcar com o custo dos reparos. Apesar das casas terem sido vendidas, a cidade não obteve o que necessitava. Mais crianças nas escolas, lojas abertas e pessoas ficando a longo prazo. A ideia do euro foi criativa e trouxe algum dinheiro, mas não resolveu problemas mais profundos, como o desaparecimento de empregos e a mudança de famílias inteiras. As casas foram vendidas, mas o futuro dessas cidades permanece incerto. O sul sempre esteve atrasado em relação ao norte, mais rico, mas o colapso populacional está ampliando essa diferença, ameaçando a unidade da Itália. As cidades vazias no sul não estão apenas perdendo jovens, mas envelhecendo, pressionando todo o país. O envelhecimento populacional na Itália pressiona todos os setores. Em 2024, a idade média era de 47 anos, uma das maiores do mundo. Até 2030, haverá 1,7 aposentados para cada trabalhador, o que significa que cada salário terá que sustentar quase 2 pessoas em pensões ou cuidados de saúde. Isso é muita pressão. Em 2024, os custos com saúde foram 7,5% e as pensões, 16% do produto interno bruto. Até 2035, a saúde poderia chegar a 9%, à medida que mais pessoas precisam de cuidados. Atualmente, 40% dos hospitais do Sul não possuem equipamentos modernos, como máquinas de ressonância magnética, e a falta de enfermeiros em todas as regiões. Isso é uma crise adicional em formação. Voltando aos anos 1970, havia uma pessoa com mais de 65 anos para cada criança com menos de 6. Agora é 5,6 para 1. Até 2050, mais de 1/3 dos italianos terá mais de 65 anos acima de 1/4 hoje. Você vê isso em todo lugar.
Em Matera, os parquinhos estão vazios enquanto os asilos estão lotados. Em Úmbria, ônibus ganharam rampas para idosos, mas os orçamentos estão no limite. Um asilo em Puglia, aberto em 2023 para 200 idosos, já está cheio, com mais 50 na lista de espera. Essa mudança no envelhecimento significa que mais recursos vão para o cuidado, deixando menos para tudo o resto. E é um ciclo difícil de quebrar. Essa bagunça demográfica está arrastando a economia da Itália para baixo, então vamos mudar para isso a seguir, porque é onde todos esses fios se juntam. A dívida da Itália é um monstro. No momento, é mais de 3 trilhões de euros ou 3,5 bilhões de dólares. Isso faz com que sua relação dívida-produto interno bruto seja de 140%, a segunda mais alta da Europa, depois da Grécia. Para contextualizar, é como se cada italiano devesse 50 mil euros, desde bebês até avós. O governo gasta 85 bilhões de euros por ano, 15% do seu orçamento apenas em pagamentos de juros. Isso é mais do que ele gasta em escolas. As taxas de juros sobre títulos de 10 anos subiram para 3,5% em 2024 contra 1% em 2020, encarecendo novos empréstimos. Diferentemente da Dinamarca, que tem uma relação dívida-produto interno bruto de 30%, a Itália está pegando empréstimos apenas para se manter, não para investir em novas indústrias. Isso restringe o dinheiro para hospitais ou startups, sufocando a economia. O crescimento da economia italiana é marginal, o que representa outro problema para o país. Em 2024, aumentou menos de 1%, enquanto outros países da União Europeia avançaram mais do que o dobro de rápido. E a estrutura da economia não facilita a aceleração. A grande maioria das empresas italianas são muito pequenas, com menos de 10 funcionários. Várias são administradas por famílias, desde produtores de massa em Emília-Romagna até ourives em Vicenza. Essas empresas tradicionais enfrentam dificuldades para competir em um mercado global dominado por grandes players e produção de baixo custo. As exportações já sentem a pressão. Em 2023, as vendas de têxteis e as exportações de móveis caíram drasticamente. Enquanto isso, a Itália investe muito menos em pesquisa e tecnologia em comparação com seus vizinhos europeus. Isso implica em menos inovação, ferramentas atualizadas e adaptabilidade. Até abrir um negócio é mais difícil do que deveria. Com atrasos, burocracia e etapas complexas, não surpreende que alguns simplesmente desistam. Leva 23 dias e 12 etapas na Itália, comparado a 10 dias e 5 etapas na Holanda. Uma vez que o negócio está funcionando, há pouco suporte para treinar os trabalhadores para os empregos altamente tecnológicos atuais. Poucas empresas investem no aprimoramento de suas equipes. Isso se aplica à maioria das organizações, não apenas a algumas selecionadas. Trata-se de uma economia presa no passado. Essa instabilidade econômica se conecta a outro problema: a educação. As escolas não estão preparando adequadamente os jovens italianos para o sucesso. Em 2024, a Itália gastou 80 bilhões em educação, o que representa apenas 4% do seu produto interno bruto. Isso está muito atrás de países como a Finlândia, que gasta 5,5%. Muitas salas de aula estão desatualizadas. Cerca de 30% das escolas nem sequer têm internet confiável. Na Campânia, 40% das escolas necessitam de reparos. Os professores são mal remunerados, recebendo cerca de 28 mil euros anuais, enquanto na Alemanha ganham perto de 40 mil euros. Não é surpresa que muitos deixem a profissão ou se mudem para o exterior. Os estudantes são os que mais sofrem. Apenas 20% dos formandos do ensino médio são treinados em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática. Na Coreia do Sul, esse número é de 30%. No sul da Itália, 1 em cada 4 estudantes abandona os estudos antes de concluir o ensino médio, enquanto no norte, a proporção é de cerca de 1 em cada 10. Essa divisão cria um ciclo. Menos graduados significa menos trabalhadores qualificados, e isso afasta empresas que poderiam investir. As universidades da Itália ainda têm uma forte reputação. Escolas como Bolonha e Sapienza estão entre as melhores da Europa, mas não produzem graduados suficientes nas áreas mais relevantes atualmente. Em 2023, somente 15 mil alunos se formaram em tecnologia no Brasil, número 3 vezes menor que o da França.
O governo busca se atualizar, utilizando 5 bilhões de euros do Fundo de Recuperação da União Europeia para modernizar as escolas, tema que abordaremos em breve. Mas a principal conclusão é que o progresso é lento. Em 2024, das 1.000 salas de aula digitais planejadas, apenas 200 foram concluídas, principalmente no norte. Se a Itália não reformar seu sistema educacional, não só ficará para trás, como continuará perdendo seus melhores talentos para o exterior. Sem trabalhadores qualificados, a economia não pode crescer, as tradições não sobrevivem e o futuro fica mais incerto. Um sistema educacional aprimorado poderia reter mais jovens italianos no país, mas, para consertá-lo, é necessário investimento. Essa deveria ser uma grande oportunidade para a Europa. A Itália recebeu quase 200 bilhões de euros em fundos de recuperação da União Europeia, que deveriam ser o ponto de virada do país. Investimentos em energia limpa, educação, infraestrutura e tecnologia. Uma chance única de reparar graves falhas na economia e se preparar para o futuro. Mas o plano está ruindo, não por falta de recursos, mas devido à má gestão. O processo é extremamente lento. Cada projeto envolve muita burocracia, esperas por aprovações e coordenação entre vários departamentos. Enquanto outros países avançam, a Itália ficou presa em sua burocracia. Promessas viraram atrasos e ideias ficaram paralisadas. Regiões inteiras ainda não lançaram partes-chave do plano. E isso não é apenas sobre algumas áreas lentas. Apesar das revisões, o sistema de recuperação continua falhando. Alguns governos locais não possuem pessoal qualificado para gerir o financiamento, enquanto outros não conseguem atender às demandas nacionais. Essa lacuna entre planejar e fazer continua aumentando. No papel, parece progresso. Na prática, nem tanto. O que é pior é que o relógio está correndo. A Itália tem até o final de 2026 para gastar cada centavo. Em seguida, o restante retorna a Bruxelas. Bilhões podem ser perdidos se nada mudar logo. Isso significa empregos perdidos, projetos inacabados e mais uma oportunidade perdida em um país que não pode se dar ao luxo de perder mais uma. A recuperação está se tornando um alerta. A burocracia atrasando os fundos da União Europeia indica um problema maior. A desorganização do governo italiano está atrasando tudo. Como o Fundo de Recuperação sugeriu, essa luta econômica está diretamente ligada à política, porque nada se resolve sem um governo que possa tomar decisões. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Itália teve cerca de 70 governos diferentes, sendo um dos países politicamente mais instáveis da Europa. Em média, um novo governo assumiu o poder a cada 13 meses. Dá para acreditar? A constante rotatividade dificulta muito o planejamento a longo prazo. As políticas mudam, as prioridades se alteram e grandes reformas muitas vezes são adiadas ou diluídas. Mesmo quando um governo inicia com ideias sólidas, raramente perdura o bastante para concretizá-las. Essa instabilidade afeta não só a política, mas também desacelera a economia, enfraquece a confiança pública e dificulta a resolução de problemas profundamente enraizados. A divisão Norte-Sul é outra tempestade política. As regiões do Norte, como Lombardia e Vêneto, geram 50% do produto interno bruto com 40% da população. O produto interno bruto per capita na Lombardia é de 39 mil euros, enquanto na Calábria é de 17 mil euros. Em 2024, o Norte pressionou por um referendo para manter 20 bilhões de euros em impostos, alegando que está cansado de financiar projetos do Sul, onde 30% dos fundos da União Europeia foram mal utilizados em 2023. O Sul está em situação crítica. 40% da população enfrenta a pobreza e 70% das estradas necessitam de reparos. Isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre confiança. Os nortistas sentem que estão carregando o fardo, enquanto os sulistas se sentem esquecidos. Se essa divisão aumentar, a Itália pode se tornar duas nações sob uma só bandeira. Essa divisão norte-sul está despedaçando a Itália, mas não é a única força em ação. Acredite ou não, as mudanças climáticas estão roubando o futuro da Itália. Isso é especialmente verdade no sul, onde as ondas de calor e as secas estão piorando. Em 2024, o sul da Itália registrou temperaturas de 45 graus Celsius e a precipitação caiu 30%, arruinando culturas como azeitonas e uvas. A agricultura, que emprega 4% dos italianos e traz 50 bilhões de euros por ano, perdeu 12% de sua produção devido à seca. Além dessa perda de 6 bilhões de dólares, as mudanças climáticas também alimentam a migração.
Em 2024, milhares de italianos do sul migraram para o norte em busca de uma vida melhor. Tais movimentos sobrecarregam cidades como Milão, onde os preços da habitação subiram 8%. O ambiente também prejudica o turismo na Itália, um setor de 60 bilhões de euros. Em 2024, Veneza viu uma redução de 10% no número de visitantes devido a inundações e calor, custando 1 bilhão de euros em receita. Cidades costeiras como Calábria perderam 5% das reservas de verão devido à erosão das praias. O governo está investindo 10 bilhões de euros em medidas climáticas como irrigação e barreiras contra inundações, mas é insuficiente. Projeta-se que, em 2025, 15 bilhões de euros serão investidos em projetos verdes, conforme os planos atuais. Mas as regiões do sul estão vendo atrasos. Se a Itália não lidar com as questões ambientais, perderá mais empregos, pessoas e visitantes, agravando a crise econômica. Esses desafios, cultura, educação, meio ambiente, são enormes, mas a Itália não está indefesa. Vejamos algumas soluções locais eficazes, pois elas demonstram o que é possível quando há união entre as pessoas. Na Ligúria, a região promoveu ativamente o patrimônio e a tradição naquele ano. Um dos principais eventos foi o Roots, em 2024, em Matera. Esses eventos juntaram pessoas de várias regiões da Itália para discutir a relevância da identidade cultural. A guria participou, exibindo costumes locais e incentivando os jovens a se reconectar com tradições como tecelagem, agricultura e vinificação. Em Abruzzo, lugares como Santo Stefano de Sassano surgiram com planos reais. Eles ofereceram até 44 mil euros para pessoas dispostas a se mudar para lá e abrir lojas ou negócios. O objetivo vai além de apenas ocupar imóveis vazios. Eles buscam pessoas que ajudarão a permanecer e revitalizar essas áreas. Esses acordos normalmente exigem morar na cidade, trabalhar por alguns anos e administrar algo útil, como um café, oficina ou até um negócio de tecnologia. O objetivo é evitar o declínio populacional. Escolas fecharam, lojas sumiram e algumas ruas estão desertas. Esses programas visam reverter isso, revitalizando as pequenas cidades. As comunidades também enfrentam desafios ambientais. Na Toscana, uma cooperativa de 100 agricultores adotou culturas resistentes à seca em 2024, poupando 20% da colheita e gerando 50 empregos. Na Sardenha, um grupo de jovens restaurou 200 hectares de costa em 2024, elevando o turismo em 10% e empregando 30 locais. Esses esforços não só salvam a terra, como também dão aos jovens um motivo para ficar. Estima-se que em 2025, 500 milhões de euros de orçamentos regionais financiarão projetos como reflorestamento na Campânia. Essas vitórias locais provam que a Itália tem a criatividade e a determinação para mudar as coisas, se apenas o governo puder ampliá-las. Esses esforços locais mostram o que é possível, mas são apenas um começo. O problema populacional da Itália é tão profundo que está mudando o futuro do país de maneiras que não podemos ignorar. A crise populacional não é apenas sobre menos bebês. É sobre um futuro com menos trabalhadores e comunidades mais fracas. Até 2050, a população da Itália pode cair 20%, chegando a 47 milhões. Com 20 milhões de trabalhadores sustentando 18 milhões de aposentados, as pensões podem atingir 20% do produto interno bruto. Em Carloforte, uma vila de pescadores na Sardenha, a população diminuiu 15% desde 2014. Imagine o dano que vem com isso. Essas perdas atingem o sul com mais força, onde os hospitais em Basilicata têm um médico para cada 1.000 residentes, metade da taxa do norte. Mudar a Itália não será fácil, mas não é impossível. Os problemas do país são profundos, mas as soluções também são. Se os líderes puderem agir com verdadeira urgência, é claro, começa com o crescimento da população novamente. A taxa de natalidade da Itália está em mínimas históricas, levando o país a um declínio de longo prazo. Outros países aumentaram seus números ao apoiar as famílias. A Itália poderia seguir o exemplo, buscando alcançar uma taxa de natalidade de 1,5 até 2030, o que representa cerca de 50 mil bebês a mais anualmente. Não se trata apenas de incentivar as pessoas a terem filhos, mas de tornar isso possível. A assistência infantil universal poderia ser fundamental nesse sentido. Se o governo gastar cerca de 15 bilhões de euros por ano para garantir creches, os pais poderiam voltar ao trabalho sabendo que seus filhos estão sendo cuidados.
E se os jovens tivessem empregos estáveis com contratos seguros? Como a França introduziu anos atrás, eles se sentiriam mais confiantes para começar famílias. Atualmente, muitos não vislumbram um futuro no qual possam confiar. Porém, elevar as taxas de natalidade isoladamente é insuficiente. A Itália também precisa de mais trabalhadores. Rápido! Com menos bebês nascendo e mais aposentados do que nunca, a força de trabalho está diminuindo. A única maneira de preencher essa lacuna é acolhendo imigrantes. Estima-se que a Itália precisará de no mínimo 5 milhões de trabalhadores extras até 2050 para se sustentar economicamente. Isso significa ampliar os vistos de trabalho anualmente e tornar esses empregos mais atrativos. A Alemanha já mudou a opinião pública ao destacar médicos e enfermeiros imigrantes como essenciais para seu sistema de saúde. A Itália poderia fazer o mesmo, mostrar pessoas reais fazendo uma diferença real. Na Toscana, um programa treinou 1.500 imigrantes para novos empregos em 2024, ajudando-os a se estabelecerem na região. Esses programas poderiam ser implementados em todo o país. Não se trata apenas de preencher empregos, mas de ajudar as pessoas a se estabelecerem, contribuírem e permanecerem. Isso requer comunicação clara e apoio para que o público veja a imigração como uma solução, não um fardo. Agora vamos falar sobre a economia. O crescimento tem sido lento por anos, e muito disso se deve à dificuldade de iniciar e expandir um negócio. A burocracia impede novas ideias a todo momento. Corrigir isso significa reduzir o tempo para lançar um negócio, idealmente para cerca de 10 dias, como na Estônia. A Itália também deve pensar no futuro. Hoje, o país investe apenas cerca de 1,5% do produto interno bruto em pesquisa e inovação, inferior à média da União Europeia. Dobrar isso até 2030 pode gerar novas indústrias, empregos melhores e exportações mais robustas. Esse é o tipo de energia que a economia precisa. Além disso, os fundos de recuperação da União Europeia deveriam ser investidos em infraestrutura real, como a construção de milhares de estações de carregamento de veículos elétricos e a expansão de ferrovias de alta velocidade. Esses projetos beneficiam o planeta e criam milhares de empregos. A Itália tem recursos, basta usá-los com sabedoria. Nada disso funcionará sem estabilidade política. A Itália tem trocado de governo quase anualmente desde a Segunda Guerra Mundial. A alta rotatividade dificulta o planejamento de longo prazo. Para corrigir, os partidos devem colaborar entre si. Em 2018, a Espanha aprovou um plano multipartidário para priorizar a educação na década seguinte. A Itália poderia estabelecer e manter metas compartilhadas, independentemente de quem esteja no poder. Aumentar a idade de aposentadoria para 70 é um exemplo. Isso poderia poupar até 10 bilhões de euros anualmente, mas depende de uma comunicação clara dos líderes e do apoio público. Os eleitores precisam ver a conexão entre grandes reformas e benefícios concretos, como melhoria nas escolas ou hospitais. O país não tem tempo para atrasos ou promessas vazias. Ele precisa de ação imediata. Cada um desses passos é difícil, mas não fazer nada pode ser muito pior. A Itália está ficando sem tempo, mas ainda tem opções. O país está em um ponto de virada. Para progredir, ela deve evoluir do que é agora para o que precisa ser para sobreviver. A grande questão é se ela agirá antes que o tempo acabe.